Pessoal, boa noite. Vamos começar a gravar a aula. Nós vamos hoje dar uma complementada na revisão que nós já fizemos, né? Para fazer a prova que acontece na semana que vem. Né? Nós já falamos da prova com 10 questões, questões objetivas, né? Uma única alternativa correta. Tá? Então, nós vamos dar uma revisada um pouquinho no conteúdo e alguns assuntos que são assuntos da prova, para ser a aula, né, praticamente, que antecede a prova que vai acontecer na semana que vem. Eu vou fazer a postagem dessa prova, né, no pouco antes do início da prova, né, a pedido da Sara. Ela não quer que a gente coloque a prova com muita antecedência. Ela pediu para a gente colocar praticamente no horário da prova, né, e a coisa funciona assim. Eu já tenho todas as questões colocadas lá no armário, né, que a gente chama. Elas estão lá. Como é que eu faço a prova? Aí eu começo a montar a prova. Só vou marcando as questões e coloco a data e o horário de início, a data e o horário de término da prova. Isso gera um link, vai lá para o AVA, né, como foi a primeira prova. Aí vocês já estão habilitados a fazer a prova. Mas nós vamos fazer essa tarefa aí praticamente no momento da prova. Tá? A pedido da Sara, não sei qual o receio, mas pediu, né, por escrito, vamos fazer. Não tem problema não, a prova já está pronta, é o que eu falei para vocês, essa prova, eu elaborei ela, não tirei de lugar nenhum, não tirei de aba, não tirei de livro, não tirei de canto nenhum, eu elaborei essa prova. Então, o conteúdo é conteúdo trabalhado. Tá? Então, vocês não vão ter nenhuma surpresa. Vocês assistiram às aulas, principalmente a revisão, tá fácil demais, né? Tá fácil demais. Então vamos lá. Vamos começar a voltar um pouquinho para trás, né? Então, a gente fala que expoentes da escola do behaviorismo é o Watson Skinner, né? Essa foi uma escola que falava, que se aproximava mais da objetividade e do comportamento, tá? Então, é só para a gente puxar pela lembrança, né? Vamos falar um pouquinho da psicanálise, né? A psicanálise foi a escola criada, né? É interessante a gente ressaltar isso, né? Quando a gente fala das outras escolas, normalmente são vários pensadores que, cada um com a sua linha de pensamento, que criaram determinadas escolas. No caso da psicanálise, essa foi uma escola e tem como seu criador, né, o Sigmund Freud. Então, Freud é o grande criador da psicanálise. Né? A psicanálise, ela trata, né, ela tem toda uma abordagem teórica e prática, né, e através da psicanálise se encontram ferramentas, né, possíveis para o entendimento do mundo e o mundo interno de cada um. Né? Então, a psicanálise é praticada até hoje, né, com muita intensidade, né? Então, vamos dizer que Sigmund Freud, ele revoluciona o mundo ocidental com essa linha de pensamento. Né? Então, ele revolucionou o pensamento psicológico. Ele abriu um novo caminho, né, que até então ainda não existia, né? Vamos dizer que a psicologia ainda estava no campo de muitas tentativas, né? Muitos criando forma de pensar diferente, e Freud abre um campo enorme, né? O Freud era médico de formação, né? E ele vai para o caminho da psicanálise, e muito daquilo que ele escreveu, muito daquilo que ele desenvolveu, ele tirou de experiências com seus pacientes, né?
Então, nós falamos de várias escolas, e quando nós falamos de experiência dessas escolas, né, nós enxergamos que experiências feitas em laboratório, é, experiências que os autores tiraram da sua própria vivência. Tá? Freud não. Freud ele tinha como laboratório seus pacientes. Né? Então, tudo aquilo que ele desenvolveu foi através dos atendimentos que ele fazia. Né? Escreveu muitas obras e todas elas tinham como base, né, a experiência que ele teve lá com os seus pacientes. Então, vamos dizer que Freud é o pai, né, da psicanálise. Ele é que cria uma escola diferente, uma escola nova, que acaba mudando todo o pensamento, né, praticamente todo o pensamento do mundo ocidental. Tá? Então, houve uma revolução a partir de Freud. Né, a partir de Freud. Tá? Então, vamos dizer que a psicanálise, né, ela é uma abordagem teórica e prática. Muito Freud escreveu a respeito da psicanálise. E muito ele praticou. Né? Muito ele praticou. Na verdade, muito ele tirou da prática e levou para a teoria. Né? Então, nós podemos dizer que a psicanálise ela trata muito, né, dos conflitos internos, né, do id e do superego. Então, lida muito com esses aspectos, né, porque o id é aquela energia, né, e o ego leva tudo aquilo para o mundo real, e o superego é que coloca ali os, os valores, né, à frente, né, desses acontecimentos e dá uma freada, né, nos chamados instintos. Né? Então, tudo isso Freud trabalhou, né? Tudo isso Freud desenvolveu. Então, a gente até pode dizer que o id é uma energia, né, muito forte. E o ego, ele leva tudo isso para o mundo real. E o superego, né, coloca ali os freios, né, que a gente fala. Né, coloca ali o, os sentimentos da realidade, né, o caráter, os dogmas, né, que vão frear o, aquilo que o ego, né, quer trazer à realidade. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que a psicanálise, ela explica, na verdade, que nem tudo da nossa consciência é racional. Né? Nem tudo é racional. Né? E que os conflitos internos, né, das pessoas, eles nascem ali, basicamente, dos conflitos entre o id e o superego. O superego freia, né, essa energia chamada id. Então, isso tudo foi desenvolvido através da teoria de Freud. Né? Então, podemos dizer o seguinte, que a psicanálise ela fornece, né, teoria sobre a personalidade que pode ser utilizada em qualquer campo da compreensão dos seres humanos, né? Em qualquer campo da compreensão dos seres humanos, a psicanálise pode atuar, né? Por isso que a gente fala, é um trabalho, né, criado por um homem, né, por Freud. Se a gente fala das outras escolas, né, vamos falar da Gestalt, por exemplo, que é algo que foi desenvolvido
através de experiências, né, feitas em laboratório, né, experiências feitas em laboratório, onde não somente um pensador, embora um tenha sido o expoente, mas muitos participaram no seu desenvolvimento, tá? Então, é diferente, né, do desenvolvimento da psicanálise. Então, a gente fala que elementos importantes da psicanálise, né? O id, o ego, o superego, né? Então, vamos dizer que o superego funcionaria com mecanismos de defesa. Senão, dá para imaginar, né, o que o ser humano seria capaz de fazer, né, se ele obedecesse apenas os impulsos do id, né? Então, nós podemos dizer que esse modelo estrutural que nós chamamos de psique, né, ele tem esses três agentes, né, que fazem que as pessoas criem a sua própria personalidade. Muitas vezes consigam frear certos instintos, né, próprios do ser humano. Né? Então a gente fala, né, pensando em psicanálise, olha, o id, energia psíquica, tá? Ou chamado princípio do prazer. Tá? É uma energia. É o ego, princípio da realidade. Então o ego tenta trazer para a realidade essa energia psíquica, né? Para dar resposta a ela. Para quê? Para dar satisfação a essa energia. O superego, ele impõe padrões morais, né? Que todos nós temos. Tá? Então, o superego vai conseguir, através desses padrões morais, fazer a vez, né, do freio, para que as pessoas não façam o que bem entendem da vida, né? Embora nós temos aí exemplos sérios, né, de pessoas que talvez não tenham um superego muito definido, né? Mas a psicanálise trata muito disso, né? Então podemos ver que a psicanálise ensina, né, que nem tudo é uma consciência racional, nem tudo é racional, tá? Que as ações do ego, elas são determinadas pelos conflitos internos entre o id e o superego. Então, isso nós podemos chamar de psicanálise, né? Se a gente pensar nas outras escolas, né? Então, a gente pode pensar em pensadores que não sozinhos desenvolveram outras escolas, né? Quando a gente fala de Skinner, né? Ele nem começa a carreira dele como psicólogo. Ele tinha uma outra formação. Na verdade, ele tentou outras carreiras antes de partir para a psicologia, né? Ele teve outras carreiras na vida antes de ir para a psicologia. Diferente de Freud, né, que se formou médico, né, e fez uma escolha, né? Skinner não. Skinner, na verdade, ele faz o curso de psicologia muito mais tarde, né? E vai se doutorar também em curto espaço de tempo, né? Ele vai se doutorar em Harvard e ele passa a vida inteira dentro dessa instituição, né? Ele passa uma vida inteira dentro dessa instituição, fazendo o quê? Fazendo pesquisas, né? Diferente de Freud, que atuava, Freud trabalhava, Freud lidava com aquela teoria que ele desenvolveu, que foi a psicanálise. Então, vamos dizer que talvez, né, se a gente for olhar as obras de Freud, são muitas, né? Se a gente pensar em Skinner, por exemplo, ele tem algumas obras, mas algumas obras fruto, né, das pesquisas que fez. Né? Tem uma obra dele lá, O Comportamento dos Organismos, Ciência e Comportamento Humano. Né? Mas tudo isso, né,
fruto do quê? Fruto de pesquisas, né? Fruto de tentativas e erros. Tá? Então, vamos dizer que todos têm seu valor, né? Só que Freud influenciou o pensamento ocidental, né? Então, a gente diz o seguinte, olha, que alguns pensadores foram importantes por ajudar na criação de algumas escolas, né? Foram importantes, tá? Sofreram, a gente fala, sofreram a influência de outros pensadores, né? Sofreram a influência de outros pensadores, tá? Nós podemos dizer que o Freud talvez tenha sofrido a influência de outros pensadores. Por quê? Porque ele chega depois que a psicologia já tinha sido formada, né? Foi aceita como ciência. Porém, ele cria algo totalmente novo e totalmente diferente, né? Ele teve como aluno Jung, tá? Jung também cria a sua própria linha, né? A sua própria escola, né? Fala dos arquétipos, né? Mas Freud é o grande desbravador da psicanálise, escola que até hoje é muito praticada, né? Muito praticada. Tá? Dizem que quem se embrenha nesses caminhos aí não consegue voltar mais, né? Não consegue voltar mais. Então, vamos ficar com essa ideia de Freud, né? Que é uma ideia que a gente tem como muito importante, né? Aí depois, a gente pode lembrar um pouquinho e também assunto de aquele filósofo. É interessante que a gente fala de psicologia e fala de filósofos que lidaram, que trataram, né, a psicologia. Então tem esse filósofo aí, o Karl Eduard von Hartmann, né? Ele publica um livro, né, chamado Filosofia do Inconsciente, e que na sua linha de visão, né, diz que a teoria dele, né, ele fala, né, que a ideia do inconsciente é algo tão grande, tão amplo, né, que poderia se dizer até que o inconsciente tenha agido, né, sobre a natureza e ajudou na criação do mundo, né? Então, foi longe, né, com essa linha de pensamento dele. Mas, se a gente quiser se aprofundar na forma de pensar, né, o que é o mundo se não, né, algo, né, formado por um grande inconsciente. Eu estava vendo essa semana um vídeo que viralizou aí na internet, né, que é a visão lá do astronauta do planeta Terra, né, que é uma coisa maravilhosa, né, tá lá na, na, na estação espacial, ele sai fora, né, e tem a visão da Terra, que é algo maravilhoso, né, nem dá para entender os conflitos que a gente vive, né, nesse planeta aqui, né, como que as pessoas se debatem, né, se matam, se degladiam o tempo todo, mas é maravilhoso ver a Terra. Então, na visão desse alemão aí, do Hartmann, né, que escreve esse livro, A Filosofia do Inconsciente, né, diz ele, através dessa filosofia, que o inconsciente ele agiu de uma forma tão ampla que teria o inconsciente participado na criação do mundo, né? Foi longe, mas se a gente começar a pensar, tantas almas pensantes aqui, né, dentro desse planeta chamado Terra, né? Hoje a gente tem consciência de que a Terra é tudo isso, né? O fato do astronauta olhar para fora da estação espacial e conseguir enxergar a Terra em toda a sua plenitude, né?
E dentro desse planeta, né, tantas almas pensantes, né, tanta gente brigando por tão pouco, né, porque tudo termina um dia, mas as pessoas brigam por tão pouco. Né? Então, esse pensador aí, o Altman, tem obra importante, né, tem uma visão importante do inconsciente, né, do inconsciente. Tá? Então, voltando um pouquinho para Freud, né? Então, nós podemos ver o seguinte, olha, a psicanálise, ela foi tão importante que após o surgimento dela, nós podemos dizer que a psicologia clínica foi consolidada, né? Por quê? Por que que a psicologia clínica, após a psicanálise, ela se consolida, né? Porque, segundo Freud, né, as pessoas não sabem tudo sobre si mesmo. E é uma grande verdade, né? A gente até fala o seguinte, ó, você conhece uma pessoa no momento que você coloca poder na mão dela. Enquanto ela não tem poder, ela é uma pessoa. No momento que ela ganha poder, ela é uma outra pessoa. As pessoas, muitas vezes, elas são de uma maneira dentro de uma zona de conforto. Você tirou aquela pessoa da zona de conforto, ela se transforma, né? Então, com toda certeza, né, a psicanálise, ela contribuiu, né, para a psicologia clínica pelo simples fato das pessoas não saberem tudo de si próprias, o que é uma grande verdade. Por isso é que nós falamos, quem faz psicanálise entra de uma forma e sai de outra. Por quê? Começa a se conhecer um pouco mais, né? Começa a se conhecer um pouco mais. Então, é o que a gente poderia tirar da psicanálise, né? Então, a gente fala o seguinte, olha, a Gestalt tem o seu valor, né? Então, talvez o pensador, né, que ajudou, né, no pensamento dessa escola, né, que é interessante. A gente fala que Freud desenvolve a psicanálise, né? Um dos expoentes do behaviorismo é Skinner, né? Mas ele não foi o único, tá? Mas desenvolve essa teoria em laboratório, tá? A Gestalt também é algo que é levado para o laboratório para ser testado, né? Então a gente fala que o grande expoente dessa escola, né, chamada Gestalt, seria o Wertheimer, né? O Max Wertheimer. Então, é o grande expoente dessa escola. Por quê? Porque ele verificou que os olhos humanos, muitas vezes, traem, né, a nossa forma de ver as coisas. Nem tudo que nós vemos é realidade. Isso se testa em laboratório. A gente até diz que a Gestalt é o embrião do cinema e da animação. Por quê? Né? Uma série de fotos ou desenhos em movimento, né, criam um novo movimento. Quer dizer, a nossa visão, ela recebe informações, né, e elas são trabalhadas se formando outro conjunto. Né? Então, esse é o pensamento da chamada Gestalt, né, que é do Max Wertheimer, né? E ainda, né, se falando nessa ilusão da Gestalt, né, esse fenômeno chamado Phi, P-H-I, cuja pronúncia é Phi, né, que diz que é uma ilusão de movimento ou movimento aparente, quer dizer, nós somos traídos pelo movimento. E é bem assim, né? Se você pegar 10 pessoas
e essas 10 pessoas assistirem ao mesmo acontecimento, cada uma vai apresentar, né, uma visão diferente daquilo que viu. Né? Olha, o cara cometeu um crime, um vai dizer, não, ele era muito alto, o outro vai, não, ele era baixo. Outro vai dizer o seguinte, olha, ele era muito rápido, outro vai, não, ele era muito lento. Ah, como é que estava o dia? Uns vão dizer, olha, o dia estava meio nublado, outros não, o dia estava muito claro. Se você pegar 10 pessoas para falar de um único acontecimento, cada uma vai ter visto aquilo de uma forma diferente, né? Nós vemos que esse efeito aí, né, que aquilo que nós vemos, né, é algo aparente, né, é o chamado FI. Então, também significa que a nossa percepção interfere na realidade, né? Nós percebemos de uma forma, somos traídos muitas vezes por aquilo que nós vemos e vai interferir na realidade, né? Então, a Gestalt é tudo isso, né? A Gestalt é tudo isso, tá? Então, nós falamos até agora praticamente de 3 escolas, né? Behaviorismo, né? De Skinner, a psicanálise de Freud e a Gestalt, que não é de um único pensador, tá? Vários pensadores trabalharam nessa pesquisa, tá? Vários pensadores trabalharam nessa pesquisa. É interessante que o termo Gestalt, ele é resgatado, né, da língua alemã e se usa Gestalt porque você não encontra uma tradução, né, que é para essa palavra, por isso se usa Gestalt. Não se encontrou em uma outra língua uma tradução que pudesse interpretar a Gestalt. Tá? Então é isso, né? A gente está olhando para algumas escolas, né? E quando a gente fala das teorias humanistas, né? Então já é uma outra escola, né? Então nós vemos que a teoria humanista, ela trata e fala da capacidade humana, ponto. A humanista fala da capacidade humana. Ela fala do desejo humano, né? Da experiência imediata, do momento, né? Daquilo que a gente está vivendo. A compreensão integrada do homem, né? Então, essa escola chamada humanista, ela abarca tudo isso, né? Ela abarca tudo isso. Então, se a gente for buscar, né, dentro da escola humanista, um pensador, né, que a gente possa dizer que seja um expoente da escola, né, a gente teria que ficar com Carl Rogers, né? Ele é o grande expoente. Eu acho que nós até comentamos que essa escola ela teve um desenvolvimento e uma utilização muito grande no Brasil, porque Carl Rogers esteve aqui no Brasil em um seminário de 3 dias no Rio de Janeiro, e ele apresenta essa escola aqui para os psicólogos brasileiros, que se encantaram com a escola humanista e começaram a praticar essa escola aqui. Então, historicamente, essa escola surge no Brasil, onde, né, a gente diz que a psicologia já estava instaurada como ciência, mas ela chega até nós, né? Ela chega até o Brasil pelas mãos, né, de um dos expoentes da própria escola, que foi Carl Rogers. Esteve aqui no Brasil durante um seminário e ele, durante 3 dias, falou dessa escola. E a partir daí, aqui no Brasil, essa escola começou a ser trabalhada. E, a gente fala trabalhada e disseminada, né? Passada adiante. Tá? Passada adiante. Diferente de outras escolas que chegam aqui, né? A partir do momento que livros foram escritos, cursos foram feitos lá fora, e as pessoas trouxeram para cá. Diferente. Carl Rogers veio aqui e apresentou, né, a linha de pensamento dessa escola para o Brasil.
E a partir daí, essa linha de pensamento ela foi disseminada no Brasil e muitos psicólogos começaram a trabalhar nessa linha mais humanista, né? Olhar o homem de forma integral, né? Os acontecimentos imediatos, né? Então, é interessante. Então, nós podemos dizer que o grande expoente, né, da escola humanista, Carl Rogers, e que essa escola aqui no Brasil, ela se dissemina com muita rapidez, trazida pelas mãos do próprio Carl Rogers, que veio aqui e apresentou a escola para os brasileiros, né? As outras escolas, os conhecimentos chegaram até aqui através das obras que foram escritas, né? Ou daqueles que foram lá fora estudar e depois trazem essa obra para cá, né? E apresentam a obra na ótica, né, de quem aprendeu. É interessante, né? Porque nós não podemos dizer que a América Latina, né, tenha sido o grande berço do desenvolvimento da psicologia. Não. Vamos dizer que a, a Europa, né, na sua plenitude, foi, né? Muita coisa é levada da Europa para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e lá se desenvolve, né? Aqui no Brasil, começa a chegar, né, pelas mãos de quem estudou lá fora, ou de quem deu alguma obra e começa a praticar aqui, e mais adiante começa a ensinar aqui no Brasil. Diferente da escola humanista que Carl Rogers vem e apresenta para nós. Ela apresentou para o Brasil. Tá? Então, é o grande expoente, né, dessa escola humanista. Tá? O grande expoente dessa escola. Tá? A gente pode até dizer que outras teorias são desenvolvidas também, né? Albert Bandura desenvolve a teoria que fala do reforço vicário e da autoeficácia, né? Mas essa é uma linha de pensamento dele. Quando a gente fala, né, em reforço vicário, nós estamos falando do aprendizado através da observação, né? Eu copio de alguém, né, alguém que está fazendo algo, através da observação eu tenho aprendizado, né? Então, Albert Bandura trabalha, né, com essa linha de pensamento, reforço vicário, autoeficácia, tá? E traz isso de que escola, né? Do behaviorismo, né? O behaviorismo ele não fala do comportamento, né? Então, Albert Bandura ele cria essa linha de pensamento chamado reforço vicário. Mas ele traz de onde? De que escola? Behaviorismo, né? Questão do comportamento. Então, reforço vicário. Eu copio de alguém, né? E aprendo. E aprendo. Tá? A, 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 o behaviorismo é uma escola que fala de aprendizado, né? Que fala de aprendizado. Tá? Skinner diz que o behaviorismo que ele desenvolveu era o chamado behaviorismo radical, né? Ele passou uma vida inteira, né, desenvolvendo, né, o Skinner desenvolvendo, testando, né, essa teoria. Vou dizer que foi uma vida inteira dedicada à pesquisa, né, dedicada à pesquisa. Então, Albert Bandura, ele busca no behaviorismo essa linha de pensamento, né? O recurso vicário, o aprendizado através da observação, tá? Então, é possível aprender através da observação, né? Então, saindo um pouquinho dessa, dessa linha, né? Então, a gente pode dizer assim, tem quando a gente fala em escolas humanistas, né, tem várias
linhas de pensamentos dessa escola, né? Então, a gente pode pensar mais, poxa, como é que nasce uma escola chamada humanista, né? Olha, se o Albert Bandura, para ele falar do esforço, do reforço vicário, ele vai e busca, né, a teoria do behaviorismo, né, de onde a gente pode ver que esse, essa escola chamada humanista possa ter nascido, né? Ela veio de qual pensador, né? Então, a gente diz que Marshall Rosenberg ele trabalhava uma filosofia, né, chamada ACP, que era uma filosofia pacifista. Então, busca-se, através dessa filosofia pacifista, né, a criação de uma linha de pensamento, né, chamada humanista. Tá? Então, vamos dizer que Marshall Rosenberg ele adaptou, ele pegou a chamada ACP, né, e ele leva isso, né, para essa chamada filosofia pacifista que mais adiante, né, serve de embrião para a criação da teoria humanista, né, separando uma coisa da outra, né. Então vamos dizer que Marshall Rosenberg ele adapta essa ACP, né, a uma filosofia pacifista que seria o caminho de início, né, de uma escola chamada humanista, né? Nós falamos que Carl Rogers foi o grande divulgador, um expoente da escola humanista, né? Mas Carl Rogers, embora sendo expoente, não foi o criador. Essa escola deriva de uma outra linha de pensamento, né? Então, se a gente fala filosofia pacifista, estamos falando de seres humanos, de pessoas, né? Então, é todo um caminhar. É todo um caminhar, tá? Então, nós temos que sempre, né, quando pensar nas escolas, né, naturalmente, uma escola sinaliza em algum momento, algum ponto, que pode ser o embrião de criação de uma outra escola, né? Então, é dessa forma. Fica até mais fácil para a gente começar a entender, né, os aspectos de formação das escolas, né? Então, olha só, por isso que eu, desde o princípio, falei, olha, a psicanálise, né? Escola criada por Freud, uma escola nascida da experiência de Freud, né? Tratando lá dos seus pacientes. Escreveu muitas obras, revoluciona todo o pensamento ocidental, tá? Aí nós começamos a olhar para outras escolas e nós vemos que uma escola, de alguma maneira, ela acaba sinalizando, né, a criação de uma outra escola. É interessante, né, essa linha de pensamento. Então, se a gente fala, olha, a gente fala que a Gestalt, né, ela não, ela não levou o nome de ninguém na sua criação, né? É uma palavra alemã que não tem tradução em idioma nenhum. Aliás, o vocabulário alemão é bem assim, é difícil encontrar tradução para algumas expressões em alemão, né? Talvez seja uma das línguas mais difíceis de aprendizar, né? Então, nós falamos que o Albert Bandura, ele cria, né, a partir de uma outra escola, né, onde houve um pesquisador chamado Skinner, que pesquisou em laboratório o behaviorismo, que fala muito de comportamento, né, e o Albert Bandura, ele busca a ideia do reforço vicário, né, lá no behaviorismo, de Skinner. E Skinner diz que
behaviorismo dele é diferente dos outros, que o dele é radical, né? Então, são essas linhas de pensar, né? Então, quando nós falamos, olha, como é que a escola humanista ela se esparramou pelo Brasil e de forma rápida? Não, porque Carl Rogers, um dos expoentes dessa escola, embora não criador, veio para o Brasil, né? Participou de um seminário lá no Rio de Janeiro, 3 dias, onde muitos psicólogos, aqueles que tiveram a oportunidade, né, de estar com Carl Rogers, puderam beber dessa fonte e disseminar o conhecimento. Só que a ideia, né, humanista, ela começa a nascer de uma outra forma de pensar, né? A gente fala que Marshall Rosenberg, ele adapta, né, a ACP à filosofia pacifista, e essa filosofia pacifista acaba sendo, né, o embrião da criação da escola humanista, né? A escola humanista é uma escola que olha o homem de forma integral, que fala de acontecimento presente, né? Fala do humano. Então, são escolas, quando a gente começa a olhar, fala, essa escola, ela nasceu sozinha? Não, ela começou com uma outra escola e o caminhar dela foi sendo desenvolvido para se chegar nessa escola aqui, tá? Então, vamos ver que é importante, né? Por isso é que nós falamos o seguinte, olha, a filosofia talvez tenha sido o berço da criação da psicologia, até porque quando nós falamos, né, de algum acontecimento da psicologia, nós falamos, olha, o filósofo tal, pensador tal, cria essa linha de pensamento. Então, parte lá da filosofia, vem de lá. Né? Experiências vão sendo feitas até que se cria, né? E se aceita, principalmente, a psicologia como uma ciência. Hoje, a gente fala que a psicologia é uma ciência. E aqui no Brasil, ela está muito presente na área da saúde, né? Eu não explorei os últimos textos lá do AVA, e não vou usar esses textos para prova, né, que fala do desenvolvimento e do uso, né, da psicologia por profissionais aqui no Brasil, porque, na minha forma de pensar, né, a gente está lidando com a história. Né? É natural. Se a gente, mesmo, né, a gente está lidando ou falando da história, né, até para a gente poder se situar dentro dela, né, a gente pode dizer o seguinte, olha, nós vivemos hoje, né, se a gente pensar em termos de história, que período de história nós vivemos hoje? Né? Nós podemos dizer, né, que nós vivemos num tempo de modernidade, embora a gente ouça todos os dias, né? Tudo é moderno no mundo, a tecnologia ela avança de uma forma muito rápida. Sem a tecnologia da informação, sem a comunicação, como é que as pessoas iriam se virar nesse momento de pandemia? Né? Olha, a gente está trabalhando aulas. Hoje eu estava mexendo lá no YouTube, né, para poder copiar os links lá para colocar numa planilha para mandar lá para a coordenação. Então, eu estava olhando lá quantas aulas eu fiz somente, né, do final de março para cá. Eu fiz mais de 60 aulas online, né, de várias disciplinas. De várias disciplinas. Até posso afirmar para vocês com toda certeza que a disciplina que me deu mais prazer de lecionar, né, da forma como nós fizemos foi a história da psicologia. Né? Eu lecionei outras disciplinas, mas essa me deu bastante prazer, né, de fazer. Então, que período nós vivemos? Né? Olha, é um mundo muito moderno, mas a gente atravessa hoje um momento de pandemia. Então, olha, não sai para a rua. Ah, como é que eu pago minhas contas muitas vezes? Ah, em casa, usando tecnologia, usando algo que a gente chama de moderno, né? Mas eu posso dizer que a modernidade é esse tempo que a gente está vivendo? Eu acho que não, né?
Eu posso dizer que, cronologicamente, nós estamos no século XX? Não, nós já entramos no século XXI. Estou falando em cronologia, né? Estou falando em cronologia. A gente pode afirmar com certeza, né, que esse momento vivido hoje, agora, né, nós chamamos de contemporaneidade. Momento contemporâneo. É o momento que nós vivemos. Eu até posso dizer que esse momento contemporâneo da nossa vivência, dentro dele tem tecnologia, né, tem modernidade, tem uma série de coisas. Mas eu afirmo para vocês com toda certeza que na Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, por início do século XIX, tá? Tudo aquilo que acontecia era visto como alta tecnologia e muita modernidade. Mas, com toda certeza, de forma correta, né, a gente pode afirmar que, né, isso, nós, esse momento, é chamado contemporâneo, né, com toda certeza. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que, né, artistas da nossa época aqui, né, seja da música, do teatro, do cinema, das letras, estão vivos. E obras que nós lemos recentes foram escritas por contemporâneos nossos. É por pessoas que vivem no nosso tempo. Tá? Então é isso, né? Então, vamos ficar com essa ideia aí, né? Vamos ficar com algumas ideias, tá? Eu procurei mergulhar um pouquinho nessa revisão, tá? Embora eu já tenha feito uma aula com vocês, essencialmente, fazendo uma revisão dos assuntos da prova, hoje eu fui um pouquinho mais longe, né? Fui um pouquinho mais distante. Tá? Eu posso afirmar com vocês, com toda certeza, a prova está aqui na minha frente, num tablet aberto aqui, eu estou vendo a prova toda. Só que eu estou olhando, né? Eu estou olhando para o entendimento maior de tudo isso, né? Para a gente poder entender, né? É o que eu falei para vocês, olha, primeiro eu tenho que me situar no mundo onde eu estou. Eu estou no mundo contemporâneo, tá? É moderno? É moderno, mas é contemporâneo. Tá? As ideias de Freud estão muito presentes na nossa vida? Estão. Tá? O id, o ego e o superego são tratados até hoje como são. O id é essa energia, né? O, o ego tenta trazer essa energia para a realidade. E o superego coloca freios morais para a gente não cometer alguns abusos que hoje em dia, nesse mundo aí que a gente chama né, de politicamente correto, né? Politicamente correto, nós estaremos remando contra a corrente, com toda certeza. Né? Parece que tudo hoje que acontece no mundo é dado um significado maior, né? Como a gente está vivendo aí o momento aí de se falar novamente do racismo, né? Resgatando novamente esses conceitos do racismo. Depois desse acontecimento, né, que houve lá nos Estados Unidos, né, com a morte de um homem, né, que era negro, né? Então já se esparrama no mundo, e é interessante, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, né, da chamada pandemia, do mundo do medo, onde pessoas muito próximas da gente estão passando por situação difícil, mas se resgata essa ideia aí, né? Então, imagine, né? Nós vivemos num mundo chamado politicamente correto. Nós não podemos fazer nada que contrair isso, sem ter que nos justificarmos depois. É muito complicado isso, né? É muito complicado. Então, essa linha de pensamento de Freud, né? O id, essa energia, né? Que o ego procura dar vazão a ela, e o superego coloca freios morais, né? Se não tivesse tudo isso, a gente pode dizer que muita gente estaria
remando contra o politicamente correto. E nós vivemos um mundo contemporâneo, moderno, que tem câmeras para todo lado aí, em que você hoje não consegue esconder aquilo que você faz, né? Você não consegue esconder. Se você ameaçar alguém com um taco de beisebol, alguém vai filmar e vai falar, olha, aquele sujeito é violento, aquele sujeito é criminoso. Então, mundo que a gente está vivendo hoje, contemporâneo, né? Se a gente fosse pegar, né, algumas ideias desse mundo contemporâneo hoje, né? Olha, eclodiu muito, né, essa questão do racismo novamente no mundo. Aqui no Brasil, né, alguém resgatou uma ideia de fascismo, né? E hoje se fala disso de forma corrente. Se acusa pessoas de fascistas. Pessoas que a maioria não tem a menor ideia do que seja fascismo. Nunca pegou nenhuma obra, nunca estudou para entender exatamente o que foi isso, né? Ah, se você chegar para alguém que levantar uma bandeira na rua hoje e falar isso, vem cá, me ajuda aqui, eu não sei nada de fascismo, me explica o que é. Tá? Me fala de alguém, né, que dominou um país inteiro usando essa bandeira do fascismo. A maioria não sabe, né? Então, acontece lá atrás, né? Bem antes da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Na Itália, com Mussolini, né? Extremamente de direita, né? Extremamente direitista na política, onde ele cerceava tudo, imprensa, comportamento, né? Interferia em tudo, né? Só que hoje se cria, mas não é no Brasil, né? Nós aqui, nós copiamos, né, o que acontece em outros lugares do mundo. Nós somos bons para copiar. Então hoje se levanta a bandeira a isso, né? A isso. Então a gente está discutindo nesse mundo contemporâneo hoje, né, duas coisas, se a gente for pensar, né? Se a gente for separar dos acontecimentos de 2020, o que se discutiu muito em 2020, tá? A questão da pandemia, né? Muito presente na vida de todos nós. Lá no futuro, nós vamos ter histórias para contar, né? A questão do racismo que foi resgatada, né? Então, hoje se fala de um homem que morreu, se levanta a bandeira desse nome. É diferente, né, de você falar, não, tem um líder mundial levantando essa bandeira. Esse líder mundial chama Martin Luther King. Bom, esse homem levantou essa bandeira, esse pastor metodista, lá atrás, morreu. Então, hoje se levanta. Se a gente for lembrar de 2020, tá, vamos lembrar desse acontecimento que eclode no mundo e começa nos Estados Unidos, né? Então, se esparrama no mundo, começa a se levantar ideias de racismo, né? E olha, e é bem assim, né? Estados Unidos é chamado de racismo estrutural. Estrutural, tá? Outra coisa, outra bandeira, né? Do nosso momento contemporâneo aqui no Brasil, essa ideia de fascismo. De algo que eu posso afirmar com toda certeza, dentro dos meus 63 anos de vida, não ligado a nenhum partido político, não tenho nenhum político de estimação, não sou ligado a nenhum, isso me dá liberdade de criticar qualquer um deles, embora nas aulas eu não vou criticar nenhum, né? Mas vamos tirar aí desse momento contemporâneo nosso. Pandemia, aqui no Brasil, né? Esse movimento contra o racismo e esse movimento iniciado contra o chamado fascismo. Então, se a gente fosse pegar, né, algumas ideias desse momento contemporâneo nosso, né, não vamos nem falar da bagunça política, né, porque isso aqui no Brasil sempre teve. Aqui virou norma para nós aí,
nunca está contente com ninguém. Nós somos imediatistas, né? A gente não tem paciência de esperar ninguém terminar um governo. A gente quer tirar logo um e colocar outro, como se o outro que entrasse resolvesse o problema. Ninguém resolve nada, né? Então é isso. Então, gente, olha, o que eu trabalhei hoje de revisão, né? Alguma coisa eu já tinha trabalhado antes e eu reforcei hoje com vocês, né? E eu abordei um pouco mais desse aspecto aí do que é contemporâneo, né? E peguei esses exemplos que são bem latentes, né? Desse momento aqui, para lembrar a gente, é que eu estou falando, ó, daqui a 10 anos, se a gente falar o que nas escolas, né? Vai virar tema de história no ensino fundamental e médio, né? O que aconteceu em 2020 no mundo? A pandemia, né? A pandemia. Ah, mas onde começou isso? Olha, politicamente correto, você não pode falar onde começou. Nós sabemos de onde veio, mas não pode falar que começou lá naquele lugar da Ásia, né? Então, não podemos falar. O que mais aconteceu em 2020? Ah, aconteceu um movimento muito grande pelo mundo, e olha, hoje, né, a gente fala que é movimento, porque é movimento e é contemporâneo mesmo, né? Já tem gente aí querendo derrubar tudo quanto é estátua que lembra algum período colonialista ou algum período de escravagismo, tá? E é interessante que eu vi no jornal essa semana algo que me chamou a atenção. Eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, né? Nós temos uma obra muito grande lá no Ibirapuera, ali perto do parque. Para mim, aquela obra sempre chamou, como que chama? Me ajuda a empurrar, né? Que tem um monte de gente. Na verdade, aquela obra fala do trabalho, né? Mas as pessoas já dizem que aquela obra lá tem muito a ver com escravidão. Mas se você olhar a composição da estátua, ela não tem nada disso. Então, o movimento que corre o mundo hoje é tirar, inclusive, obras, né, estátuas, que lembram momentos do escravismo pelo mundo, né? Então, se a gente tiver que lembrar, daqui a 10 anos vai ser tema de trabalho ou livros escritos, né, em escolas, desses momentos. A pandemia, com toda certeza, né? Então, tudo que aconteceu em 2020, olha, estamos vivendo, né, de uma forma contemporânea, um monte de coisa, tá bom? Então, gente, agora eu vou abrir para vocês perguntarem, tirarem dúvida da opinião que vocês quiserem fazer. Porque o que eu tinha para trabalhar de conteúdo era isso, tá bom? Então, fiquem à vontade, eu estou aqui. Essa aula está gravada, depois a gente vai levar essa aula pro YouTube, né? Nós vamos levar essa aula lá pro YouTube e depois eu crio o link para colocar lá no Ava, né? Então, fique à vontade, gente. Eu estou aqui para ouvi-los. Agora é a vez de vocês. Tirar dúvida. Vamos lá, gente. Hoje nós tivemos 15 na sala de aula, tá? 15 entraram na sala de aula. Ninguém quer perguntar nada? Foi tão claro assim que vocês não entenderam tudo? Vão tirar 10 na prova? Não vou nem fazer vistas de prova, porque todo mundo vai tirar 10, tenho certeza. Vamos lá, gente. Ninguém quer perguntar nada? Professora, fala um pouquinho mais sobre a psicologia histórica, por favor. Fala de novo que eu não peguei legal. Fala de novo para mim. Poderia explicar um pouco melhor sobre a psicologia sócio-histórica? Sobre? A psicologia sócio-histórica. Peraí, eu vou colocar o fone de ouvido aqui, que eu não tô entendendo o que você está falando. Não sei se é o teu microfone ou o meu. Mas fala de novo.
Poderia Fala de explicar novo. melhor sobre a psicologia sócio-histórica? Sobre a psicologia Sócio-histórica. sócio-histórica. Olha só, você está falando da psicologia sócio-histórica. Eu falei desse tema hoje. Não Não, vai cair na prova, sim, né? mas eu Não queria vai. entender um pouco melhor. Olha só, quando a gente está falando de sócio-histórica, né? A gente está levando, eu estou pegando o conjunto da história toda, né? Nós não falamos de uma infinidade de escolas, né? Do pensamento da psicologia. Nós falamos de um monte de escolas, né? Então, quando eu falo de sócio-histórica, eu estou juntando toda essa linha de pensamento para formar uma forma de pensar, entendeu? Eu junto todas as formas de pensamento para criar para mim uma única forma de pensar, né? Se eu falo sócio-histórico, eu estou levando muito, né, de todo o conhecimento, de todo o aprendizado, tá, adquirido de toda essa formação que nós temos para criar uma linha de pensamento, tá? Para criar uma linha de pensamento, tá? Nós não temos uma escola, né, que tenha alguma, que a gente pode dizer que tem alguma referência, né, nessa linha aí. Porque para a gente pensar nessa linha, eu tenho que, como é histórico, eu tenho que pensar em tudo que envolve, todas as escolas que envolvem isso, né? Todas as escolas que carregam essa linha de pensamento para formar uma única forma de pensar, o que é difícil, entendeu? O que é muito difícil. A gente não consegue caminhar numa única forma de pensar, né? Olha, no nosso caso, nós estudamos uma infinidade de escolas, cada uma dentro de um período histórico, né? Que era muito próprio o desenvolvimento daquela escola naquele momento, né? Em que a pessoa viveu, né? Se a gente for falar da escola de Freud, por exemplo, por que que Freud ele tratou tanto, né, dessa forma de comportamento, né, que era feita no divã, lá da psicanálise? Por que que ele lidou tanto com isso? Porque isso era fruto, né, do comportamento reprimido que as pessoas tinham na época e não podiam expressar. Elas não podiam expressar isso. Tá? Então, a escola de Freud, né, ela começa a dar, a oportunidade das pessoas extravasar tudo aquilo, né, que de alguma maneira travavam as pessoas. Elas não podiam se colocar, né, elas não podiam extravasar aquela forma de pensar. Então, naquele momento da história, né, nós podemos dizer que o Freud desenvolve o trabalho por quê? Porque é um momento em que as pessoas viviam reprimidas, né? A gente pode até levar esse conceito sócio-histórico para muita coisa. A gente pode até dizer o seguinte, olha, a formação do povo brasileiro, né, ele foi formado e reage da forma que reage hoje, por quê? Né? Porque nós tivemos durante muito tempo um período de escravidão aqui no Brasil. Então, as relações trabalhistas que vieram depois tiveram alguma raiz daquilo, né? Aí a questão da pobreza. A questão da pobreza, a gente até pode dizer que a raiz também tenha sido em função de classes muito distintas, né? De alta riqueza e de pobreza,
tá? Então, o sócio-histórico seria mais ou menos isso. A gente pode dizer que as escolas elas se formam dentro de um período em que alguns acontecimentos levaram, na época, os pensadores a trabalhar conceitos que eram próprios do momento. Então, procurar explorar bastante isso. Então, a gente chamar de software na psicologia, a gente olha as várias escolas, elas foram criadas quando? Em determinado momento, por quê? Algum tipo de comportamento na época levou a alguns pensar aquela forma de pensar no mundo. Aí formou uma escola. Uma divisão muito grande de classes no Brasil, uma classe muito abastada e outra classe muito pobre. Tá? E a formação da psicologia, hoje, também caminha muito nesse sentido, né? Por que que Freud trabalhou muito a sua escola naquele momento? Porque aquele momento era um momento em que as pessoas eram muito oprimidas, elas não podiam se manifestar. Então, dentro da psicanálise, era a oportunidade de extravasar um pouco. Né? Por que que a escola humanista, né, ela surge? Ela surge exatamente no momento em que o homem começa a ser visto de uma outra forma. Né? Falar, né, daquele grande tratado que fala dos direitos humanos, né? Os direitos. Então, quando a gente lida com esse tema sócio-histórico, a gente começa a resgatar tudo isso, né? Então, a escola humanista ela surge mesmo por quê? Porque o homem ele tem que ser visto dentro de um contexto maior. Ele não era observado assim, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Dá para ir mais longe, Evelyn. A gente podia passar a noite toda falando disso. Ia ser interessante, professor. É interessante, porque é bem assim, né? A gente fala, olha, e quando a gente fala direito do homem, né, tem. Eu tenho um amigo, foi meu aluno, um pai, eu falei para ele, você é africano, né? Ele falou, não, ele está enganado. Eu não sou negro. Minha cor, eu diria que a cor era negra. E aqui no Brasil é assim, né? Nós falamos, olha, o movimento negro, a mulher negra, né? E esse meu amigo que é padre, mas ele é antropólogo também, ele falou, Paulo, você fala negro, está muito ligado à peste negra, né? Quando a coisa está ruim, a coisa tá negra, né? E tudo isso. Então, a gente fala isso, é toda uma cultura, né, que vem ao longo de tantos anos. A gente não consegue fugir dela. É sociocultural. Se a gente fala hoje dos morros do Rio de Janeiro, a primeira ideia que nos vem é de extrema pobreza, né? De extrema pobreza. Quando alguém fala, olha, como é que a gente resolve o problema da pandemia? Ah, é com confinamento. As pessoas têm que ficar em casa. Hoje eu estava vendo uma matéria na TV, pô, ninguém tinha olhado para esse lado, não. Pessoas vivendo em cortiço, né? Pessoas vivendo em cortiço, tá? 20, 30 pessoas usando 2, 3 banheiros. Poxa vida, como é que as pessoas vão, né, se
ficar confinada desse jeito. É terrível. Tá bom, senhores, mais alguma coisa? Ninguém? Todo mundo quietinho? Ninguém quer perguntar nada? Aí, a gente está na sala aí com o Carlos, com a Letícia, com a Paloma e com a Stephanie. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa, por favor, se manifeste.